guys, daqui a Caio Rocha. Queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao Estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. Nós primeiro temos que perceber, quando acontece uma crise, como é que nós continuamos a servir as pessoas que nós estamos a servir. E eu pensei logo, boa Inês, falhaste, porque o teu pensamento foi exatamente o contrário. Foi como, assim que isto aconteceu, o que eu pensei foi, como é que nós vamos continuar a vender? Porque vão nos enfiar em casa, as prioridades dos municípios vão todas mudar, como é que nós vamos sobreviver a esta crise? Portanto, criamos um programa online incrível que nos permitiu em 2 semanas chegar a 11 mil e qualquer coisa pessoas, foi mesmo muito fixe, mas só depois de lançarmos isso é que fomos rebuscar os nossos aprendizes todos, portanto, isto é uma falha de aprendizagem, apesar de nós estarmos em contacto com eles, etc., as aulas deles só começaram uma semana depois de nós estarmos todos em casa, e isso devia ter sido a nossa prioridade, que é, ok, hoje estamos em casa, amanhã as aulas estão todas no ar. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falámos com a Inês Franco Alexandre. Esta foi uma segunda tentativa de conversar com a Inês, cuja primeira teve alguns problemas técnicos, mas como CEO do movimento Transformers, a Inês fez aquilo mesmo em que é pró a fazer, que é chegar-se à frente. Foi assim que fizemos então esta segunda conversa. Ela falou-nos sobre o tal movimento Transformers, que é uma iniciativa que visa ensinar superpoderes a jovens de vários contextos sociais e escolares, com uma ideia muito pertinente. Aquilo que estes jovens aprendem têm depois de aplicar. Digamos, fazer o payback à comunidade onde se inserem ou a alguém. A Inês falou-nos sobre isto e sobre como é que uma coisa tão impactante apareceu na vida dela. Esperamos que gostem e até já! There we go. Já não me chateiam. Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Eu sou a Caio Rocha e desta vez trago uma convidada pela segunda vez, apesar de vocês não terem bem a noção. Porque o que aconteceu foi, mais uma vez, foi a mesma situação que o Ricardo do Fumaça. Tentámos gravar, houve problemas técnicos e não conseguimos ter a gravação online. Portanto, estamos a utilizar esta oportunidade também porque esta é uma rapariga difícil de apanhar. e vão já perceber porquê. Aproveitámos logo este pequeno momento de estar em casa, apesar de não estar a parar a trabalhar. Por isso convidámos aqui para este formato e sem mais demoras vou trazer aqui a Inês, que para ela falar de si melhor do que eu alguma vez poderia fazê-lo. Olá Inês. Tudo bem? Só um bocadinho, tu estás muted. Acho que agora já estás, fala lá. Já está? É, estás. Está incrível. Olá a todos. Olá e obrigada por esta segunda oportunidade. A segunda vez fica sempre muito melhor. Obrigada a nós por teres aceito outra vez. Eu estar a ser chateada ou tu estás a ser chateada por ti. Está tudo por ok. mim. Oh my god, isto hoje não preciso de café. A sério, mesmo muito obrigada por estares aqui mais uma vez. E eu vou-te fazer as perguntas, pelo menos a primeira pergunta de sempre, que é, vou-te pedir para te apresentares. Ok, então, eu sou a Inês, tenho 2 cães maravilhosos, ando neste mundo do que é o empreendedorismo social, a economia social, ou a economia de impacto
há relativamente pouco tempo, portanto a minha carreira não é assim tão longa, estou há mais ou menos 4 anos dentro desta área, e no início, quando me apresentaste e disseste que eu era difícil de apanhar, acho que isso também é porque crescer dentro desta área fez-me ter alguma exigência comigo própria a nível de horário, agenda, etc. Portanto, se eu me tivesse que caracterizar, acho que sou cada vez mais esta pessoa consciente do que é o valor do tempo, e acho que tem que haver sempre tempo para coisas boas. Portanto, cá estamos nós neste momento, e é isto, eu acho que é isto. Ok, acho que é isto. Então, mas vamos falar aqui de uma coisa. Tu és CEO do movimento Transformers. Sim. Mas imaginavas-te a trabalhar numa coisa destas com impacto, com economia do impacto? Eu lembro-me que tu disseste que não gostavas muito do termo. Sim. Então, depende das áreas, dos momentos da minha vida em que me fizesses essa pergunta. Se isto era uma coisa que eu queria quando era miúda, não. Isto era uma coisa totalmente desconhecida até para aí aos meus 22 anos de vida, eu acho. Não tinha qualquer conhecimento sobre esta área. Acho muito que há pouquíssima estimulação para o que é. Nós dizemos que a geração dos millennials quer trabalhar com um propósito, mas trocando isto para bom português, a geração dos millennials querem ter impacto na comunidade, não é? Portanto, e eu digo que não gosto muito da palavra de impacto porque acho que é usada massivamente, ou seja, nós estamos a falar há 5 minutos e se calhar foi a palavra mais dita, não é? Acho que impacto é usado em massa e para tudo. E eu gosto muito de ter dados de impacto e que o impacto seja validado. Portanto, grande parte da minha função enquanto CEO dos Transformers, significa isso o que significar, é garantir que nós estamos constantemente a validar o impacto que nós temos com o trabalho, e isso é muito importante. Mas não fugindo à tua questão, não, eu nunca me imaginei a trabalhar nesta área. Eu tive um percurso de vida, eu acho, muito normal, sendo que o desporto sempre foi o meu ponto forte a todos os níveis. Eu fui atleta de alta competição de hóquei em patins durante muito tempo, e isso caracteriza muito também o meu estilo de vida e a minha forma de estar. E num momento difícil em que tive uma lesão que me impediu de alguma forma de voltar a jogar, decidi me mandar para Lisboa tirar um mestrado, e foi nessa fase que eu descobri o que era o impacto. Num daqueles dias em que tu faltas às aulas todas porque não te apetece, estavam a dar uma palestra na universidade, uma ONG, que basicamente o que faz é formar malta em Portugal para o empreendedorismo social, e depois manda essa malta para São Tomé e Príncipe durante 2, 3 meses implementar os projetos que teve a desenhar aqui. E eu achei, isto é extraordinário, portanto, bora lá. E fui para São Tomé durante 2 meses e percebi que tudo o que eu achava que era extraordinário, na verdade não é nada fixe, porque tu vais durante 2 meses, fazes a tua cena a branquelas e voltas e fica tudo igual, não é? E eu acho que cada vez mais que estes assuntos têm que ser falados à séria, primeiro porque há um monopólio capital à volta destas ações, portanto a malta paga a sério e há organizações a viver destes modelos, não julgando nem criticando. Acho que nós temos que pensar pedagogicamente qual é que é o retorno que nós estamos a dar à sociedade global ao fazer estas ações. Portanto, quando eu voltei, eu tinha uma única certeza, que era: eu nunca mais queria voltar a fazer aquilo daquela forma. E foi em São Tomé que eu conheci os Transformers. Portanto, São Tomé trouxe-me isto de extraordinário: a paixão por São Tomé e a paixão pelos Transformers. Eu conheci a Joana lá, que era a antiga CEO dos
Transformers, e nós estávamos a atravessar uma grande crise financeira, e quando eu cheguei a Portugal disse, pá, eu quero ajudar esta malta, não sei como, a única coisa que eu sei fazer mais ou menos é jogar hóquei, portanto vamos lá ver como é que a coisa se dá. E aí nasce todo um mundo de aprendizagem, que é uma aprendizagem muito às tuas custas, sabes? Há poucos mentores ainda e há poucas pessoas ainda a falar sobre estas questões abertamente, do tipo, tu és uma associação juvenil sem fins lucrativos, o que é que isso significa? Que tu tens que pedir donativos às pessoas, que tu não podes ter um sistema de vendas teus, que tu não podes pagar ordenados. Na verdade, o que é que isto significa, não é? E eu acho que nós descobrimos muito este caminho um bocadinho sozinhos e à custa dos nossos erros, que foram muitos e que foram intensos e que foram incríveis para nós descobrirmos tudo o que está agora a acontecer internamente e externamente dentro do que é o movimento de Transformers. Portanto, diria que foi uma coisa que surgiu organicamente no meu percurso de vida, e eu acho que o que me guiou e que me trouxe até aqui foi, eu sempre tive um grande sentido de missão, um grande sentido de... Eu sabia que ia acontecer alguma coisa na minha vida que me ia condicionar para uma missão. Eu não sabia bem qual, e na verdade ainda não sei se é só uma, se são duas ou se são três, mas também não perco muito tempo a pensar sobre isso, sobre o que é estas minhas missões, porque acho mesmo que as coisas vão acontecendo de uma forma encadeada e engraçada, escusamos estar a planear tudo. Certo. Uma coisa que por acaso, quando tu me falaste, foi que quando pronto, que tu querias ser profissional de hóquei, quando eras miúda, como é que foi lidares com essa lesão que te impediu de seguir em frente? Sim. Então, imagina, o desporto feminino é muito difícil por si só, não é? Eu joguei vôlei durante 8 anos, portanto eu sei. Em Portugal tens, não sei, tipo 100 atletas femininas a viver do desporto, e destas 100 se calhar 20 não vivem e sobrevivem. E estamos a falar de todas as modalidades, e nós temos tipo malta incrível, desde o surf ao futebol, nós temos malta mesmo muito boa. Portanto, esta realidade do que é ser profissional feminina é muito dúbia, não é? Mas eu sabia que existia margem e que era possível isso acontecer, sendo que eu tinha que abdicar de ter uma vida boa e estável, não é? Mas sabes, quando tu tens aquele primeiro amor, eu acho que o meu primeiro amor foi o hóquei, e é o que faz eu ter mais borboletas na barriga, e eu sentir aquela paixão de tipo, isto vai morrer comigo, e eu sentia isto, e quando tu sentes isto, eu nunca quis ser a melhor ou melhor do que alguém, e nunca fui tipo uma jogadora de excelência máxima, mas era boa o suficiente para perspectivar que podia ser profissional. E o que foi acontecendo foi que eu fui evoluindo de equipa para equipa, e eu sou do Algarve. No Algarve só existiam 3 equipas de hóquei feminino, e só uma é que se podia considerar médio profissional. Portanto, quando eu cheguei a essa equipa, deixou de ser suficiente e tive que dar o salto. E dar o salto foi doloroso, porque eu nunca quis ir para a universidade, não era o meu objetivo, e eu tive um clube que me convidou para ir jogar em Turquel, e a moeda de troca era entrar na universidade. E pá, foi do género, agora isto é real e eu tenho que ir para a universidade. E pior, não podia chumbar a cadeiras, tinha que ir às aulas, portanto, aquilo era todo uma dinâmica nova. E olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu acho que o hóquei trouxe-me tudo o que eu tenho hoje, indiretamente.
foi o hóquei de forma muito indireta que me colocou sempre nestes caminhos todos e que me continua a colocar, e eu acho que isso é mesmo bonito, porque não é se há definição real do que é o amor, se durante tantos anos eu investi tanto em alguém, e este alguém é um desporto, eu sinto que esse desporto me continua a dar retorno todos os dias, mesmo que eu já não pratico a esse nível. Portanto, em 2015, num acumular de lesões em que o meu ombro estava constantemente a sair do sítio, eu fui de Erasmus e estive lá durante 6 meses e fiz de alguma forma o desmame da competição, sabes? Eu, quando estava em Erasmus, acordava todos os sábados, tipo às 6 da manhã, a achar que tinha jogo, em ansiedade extrema, tipo, vou até jogo, não vais. E quando voltei, sentia-me estável o suficiente para tomar uma decisão de cuidar de mim e de cuidar do meu corpo, porque isto ia ter implicações para a minha vida toda. Portanto, quando eu volto, a equipa precisava que eu voltasse a jogar, porque existiam ali umas mudanças a nível de plantel para passarmos à segunda fase do Nacional. Eu fiz esse compromisso de, ok, eu vou jogar os próximos 6 meses, eu jogo os 6 meses, o campeonato desenrola-se normalmente, e quando a época acaba eu decido que quero ser operado ao ombro, porque estava tipo incomportável, de 2 em 2 meses, lá andava eu de braço ao peito, não era nada fixe. Em Portugal há um médico incrível que opera ombros. Eu sei que as pessoas duvidam um bocadinho do nosso sistema de saúde, ok, que é uma coisa privada, mas nós temos tecnologia maravilhosa. E então eu fui operado ao ombro com uma tecnologia incrível, em que basicamente substituíram as minhas articulações por próteses, o que significa que as minhas articulações do meu ombro direito são 2 próteses, porque eu já não tinha sequer tecido articular. E é tipo fenomenal, no sentido de este meu ombro está muito melhor do que este, que é só meu ainda, mas foi uma decisão muito consciente, porque a recuperação foi muito dolorosa. Tipo, tu andas 2 meses assim, passado 2 meses tu nem sequer consegues mexer os dedos nem levantar o braço, e eu levei coça à séria, tipo, fazia fisioterapia 3 vezes por dia, fiz fisioterapia com o fisioterapeuta da Seleção Nacional de Futebol, o António Gaspar, ele é tipo incrível, mas eram coças do outro mundo, e eu disse, tipo, eu não quero isto mais para mim, eu adoro o hóquei, mas o hóquei para mim tem que representar uma coisa boa, e nunca mais vai representar, porque tu vais jogar a medo. Eu fui extremamente avisada para, atenção, que se o teu ombro voltar a sair do sítio agora com estes ganchos e com esta prótese vai ser tipo muito difícil, uma segunda operação e outra recuperação. Portanto, eu também gosto de um estilo de vida onde faço muitas coisas, onde posso ir surfar, onde posso ir escalar, etc. E eu não queria pôr o meu estilo de vida em causa por a teimosia de continuar a jogar, sendo que eu já tinha percebido que já tinha ganho o que podia ganhar e que já não ia ser tipo a estrela cá do sítio. Portanto, tomei essa decisão. Foi difícil de racionalizar internamente, porque a minha vida social estava baseada no hóquei, as minhas rotinas diárias estavam baseadas no hóquei, a minha alimentação estava baseada no hóquei, o meu ritmo de estudo estava... Portanto, toda a minha vida estava inserida em cima de um único pilar, que era o hóquei. E aqui foi difícil, mas eu acho mesmo que este período foi tipo o período de maior descoberta a nível pessoal, e mais uma vez trouxe-me tudo o que eu estou a fazer hoje, e acho que é incrível. E hoje eu jogo todos os sábados à noite numa equipa de veteranas, o que é muito melhor. É tipo, tu acabas de treinar e vais beber minis e comer bifanas. Isto é o hóquei à série, não é? Tipo, isto é que é a felicidade. Portanto, é mesmo fixe neste sentido. E acho que
é isto, acho que foi uma decisão bastante consciente e não me arrependo de nada, ainda bem que a tomei, e acho que foi à altura certa. Antes, se tivesse sido um ano antes ou uma época antes, eu acho que tinha perdido algumas oportunidades. Naquele momento é tipo, bora lá só pôr este ombro bom, sim, para continuar funcional no teu dia-a-dia. Para ter condições de vida, não é? Yeah. Era mesmo mal, do tipo, sei lá, acontecia-me coisas do género. Olha, uma vez aconteceu uma coisa incrível, que é, a polícia mandou-me parar no carro, e eu tinha a minha mochila, eu estava a conduzir e tinha a minha mochila atrás, e o polícia pediu uma carta e eu disse, está bem, e fui buscar a mochila e sai-me o ombro do sítio. E depois ele achava que eu estavas a gozar com ela. A gozar, e eu tipo, não, o meu ombro saiu do sítio, e eu tipo, eu preciso de ajuda para pôr o ombro no sítio, porque isto já estava tão mal que eu só precisava que alguém puxasse isto entrava, e tipo, tivemos ali bué tempo, e eu disse, não, tipo, eu tenho mesmo o ombro no sítio, e quando faço, tipo, quando o teu ombro sai, fica assim, tipo, alta cova, yeah. E eu fico tipo, uau, o que é que se está a passar? E, pá, esta acho que foi assim a mais engraçada. Em campo acontecia, tipo, eu ia disputar uma bola, o hóquei não é o desporto mais meiguinho do mundo, alguém puxava pelo braço, lá ia ao ombro. Sei lá, a fazer surf, estava vento, ia pescar a prancha, lá ia ao ombro. Paz, e eu estava tipo já desesperada, porque é mesmo aquilo aflige-te, porque tu ficas ali. Tu não sabes qual movimento é que depois te vai causar, tipo, ficar sem braço quase. Tu não sabes quando é que aquilo vai acontecer, e tu sabes que é mau o suficiente quando tu sozinha já consegues pôr a coisa no sítio, portanto sim. Acho que é mesmo mau, mas pronto, é ok. Agora tenho aqui umas cenas que não apitam no aeroporto, mas que são incríveis mesmo. Ótimo. Não, eu percebo exatamente isso que estás a falar, porque eu também já sofri de alguns deslocamentos de ombro. No vôlei é horrível. Sim, e já me aconteceu não ficar com pronto, ficou de facto. Aquilo saiu, voltou ao sítio, mas ficou mal. Ficou mal no sítio. Então, eu estava a ir buscar um copo no armário, fiquei com o braço assim e estava tipo, não, eu não sou de extrema direita a entrar pelas urgências, tipo, não, eu não estou aqui a fazer uma saudação assim um bocado esquisita, eu simplesmente tenho o braço preso nesta posição. Pá, era tipo, esses episódios de urgências é tipo lindo. Eu acho que o melhor de todos foi, uma vez eu estava a dar uma aula de surf na universidade, porque eu estudei sempre desporto, e tipo, estava bom evento, uma prancha voou e eu vou apanhar a prancha e o meu braço vai para trás, e eu tipo, bué mal, saí da água e eu disse, chamem uma ambulância, porque aquilo estava tipo mesmo muito mal, eu disse, chamem uma ambulância, porque eu preciso ir para o hospital. Desta vez é impensável eu pôr isto sozinha no sítio. Lá veio a ambulância, então eu fui tipo de fato, de licra, etc, para o hospital, e eles queriam-me cortar o fato para conseguirem chegar ao ombro. Eu disse tipo, nem pensar, isto é bué caro, ninguém vai cortar o fato em momento algum. Então eram tipo 4 enfermeiras a me tentar despir sem pormos o ombro em causa. Portanto, eu tive toda uma panóplia engraçada do que é que são visitas às urgências com um ombro tipo ou assim, não sei. Podemos escrever todas um livro. Sim. Portanto, mas dirias então que não só essa situação, mas o desporto em si te ajudou a nível de depois tipo, organizar-te dentro de uma equipa? Porque há muita gente que é descrente da capacidade do desporto para lidar com isso. Pensam que é só tipo, vais para o futebol, é só para mandar porrada, para seres o próximo Cristiano Ronaldo ou qualquer coisa assim do género. O que é que tu achas? Olha, para mim o desporto foi a minha maior escola de vida, a todos os níveis, valores humanos, valores sociais, respeito, estilo de liderança, etc. Grande parte do meu trabalho atualmente é liderar a nossa equipa, e eu digo isto muitas vezes, que é, eu quero que a minha equipa seja tipo o balneário perfeito, porque eu estou sempre a fazer este paralelismo. A nível de liderança, eu sou uma líder muito leve e tranquila, e que vai a jogo com certeza absoluta que tem os Cristianos Ronaldos desta área, mas eu trago muito dos ensinamentos do hóquei
todos os dias para o meu dia-a-dia. E eu acho que quando falamos de desporto feminino, estamos a educar ainda mais, não é? Porque tu ouves muitas pessoas a falarem sobre o tema da igualdade de género ou do que é ser feminista, etc. E no início, quando este tema começou a ser trend, que sempre foi desde a humanidade, não é? Mas no início ouvíamos muitas pessoas a dizer que o movimento feminista é de mulher para a mulher ou é entre mulheres e que a mulher se queixa demais e que há muitas mulheres líderes e que o pessoal se queixa das diferenças de salário, etc. Mas quando tu estás no epicentro do desporto feminino e vês as desigualdades a acontecerem a uma velocidade alucinante à tua volta, tipo, nada é igual. Os árbitros não apitam um jogo feminino e um jogo masculino da mesma forma. Os treinadores não te tratam da mesma forma. Tu não ganhas 1/10 do que os homens ganham. Tu, a nível de patrocínios, não tens 1/100 da possibilidade que os homens têm. Portanto, eu acho muito que esta vertente ativista e um bocadinho de direitos humanos, etc., eu aprendi muito dentro do hóquei, porque é efetivamente berrante a diferença que existe. Eu acho que começa a existir menos porque começa a existir mais qualidade. Tipo, nós, enquanto mulheres, temos que provar 1000 vezes mais que somos capazes de fazer as coisas, não é? Mas desafio as pessoas a fazerem uma lista das mulheres CEOs ou das empresárias ou ativistas, o que for, mais bem-sucedidas do mundo e perceberem quantas dessas pessoas é que têm um historial em desporto coletivo. É um número bem grande. A sério? Sim, Nunca porque... vi esse apanhado, por acaso, é interessante. Sim. Há estudos que falam muito sobre isto e eu tenho uma amiga que estuda imenso estas questões de igualdade e desigualdade de género, que é a fundadora da Portuguese Human in Tech, que no outro dia partilhava comigo e dizia-me: "Oh Inês, sempre que eu entro numa empresa e vou fazer uma talk ou uma sessão de team building ou o que for, eu sei perfeitamente quais é que são as mulheres que praticaram desporto e quais é que são as mulheres que não praticaram desporto." E é muito interessante porque eu também acho isto, é previsível pela postura das pessoas, pela forma muito mais social e aberta com que as pessoas se mostram, e quanto mais alto é o rigor do teu desporto, maior é a dinâmica disso que tu trazes para a tua vida. Portanto, esta questão de ter horárias comigo própria, de ser mais rígida, de tentar ao máximo não falhar, de tentar ao máximo ser um exemplo, isto são tudo coisas que eu não aprendi agora há 7 meses desde que sou CEO dos Transformers. Isto são coisas que tu vais percebendo que em todos os contextos que tu estás tens efetivamente que fazer isso, não é? Portanto, e esta é muito a minha opinião pessoal, para mim o desporto é a maior ferramenta de inclusão social, para mim o desporto é a maior escola de liderança, e acho que falta mais desporto na nossa sociedade a nível de estímulo de passagem de valores, mas é o que é, acho que estamos a fazer um caminho interessante nesse nível e há cada vez mais pessoas exemplo dentro do mundo desportivo e isso é bom. Sim, eu acho que também o papel do desportista mudou bastante nas últimas décadas, vá. Antes eram apenas o jogador de futebol era só o jogador de futebol, ou o atleta era só o atleta. Agora o jogador de futebol é também empreendedor, é dono de uma fundação, trabalha também com instituições de solidariedade ou de entreajuda e lá está. Acho que há uma vida para além do desporto que o próprio desporto proporciona, não é? E eu acho que começam a existir rockstars dentro do desporto com esta visão. Ontem, por acaso,
estava a ver um documentário no Canal 11 que estava a acompanhar a seleção feminina de futebol quando foi jogar contra a seleção dos Estados Unidos lá. Sim. E tipo, a seleção feminina dos Estados Unidos, elas são as rockstars, é outra cena, não é? Sim. E é extremamente interessante a postura delas. Primeiro, têm todas o discurso ativista alinhado. Em todas as conferências de imprensa, elas dizem o mesmo, que querem ser exemplo, que querem ser ativistas, que querem igualdade de salários, etc. E tu vês aquele jogo e tens um estádio todo a gritar, sejam homens, sejam mulheres, sejam miúdos com 4 anos e com 5 anos, a gritar igualdade de salários. Tipo, mais de 1/3 do jogo, os adeptos estiveram a gritar coisas que a equipa vende enquanto os seus cânticos. Isto é estrondoso, não é? É do tipo, vamos só posicionar esta malta, que já são rockstars do futebol há muito tempo, para serem exemplos para toda uma nova geração de jogadoras de futebol na América que está para vir, e são tipo imensos, eu não sei se eram 400 mil miúdas ou uma coisa, em Portugal são 5 mil, é tipo, portanto, eu acho, e obviamente que isto é um paralelismo com o desporto, mas eu acho que nós, enquanto pessoas, enquanto dever cívico e trabalhando em que área for, temos esta obrigação de ser rockstars ativas do que é que nós achamos que pode comunicar para a igualdade. Independentemente do que é que tu faças no teu dia-a-dia. Sim, ainda por cima porque, dado o facto que a taxa de êxito da equipa feminina e a taxa de êxito da equipa masculina americana versus o salário que as duas ganham é... Eu não sei se entretanto isso mudou, mas eu não tenho olhado, mas... Eles não põem as mulheres a jogar contra os homens porque têm medo do que é que vai acontecer, não é? Sim. Porque elas são muito boas, mas o futebol feminino em Portugal também está a um nível cada vez melhor, portanto, e obviamente que a malta do hóquei tem muito isto, só se fala de futebol, etc. Ok, é uma realidade, não é? Em Portugal não existe mais, mas então vamos pegar nisso para passar uma mensagem boa, e eu acho que o desporto feminino em si tem que se agarrar ao futebol feminino em Portugal para alavancar outras atletas de outras modalidades, e o pessoal revolta-se imenso e depois atua pouco. Sim, português gosta muito de se queixar e pouco de se mexer, mas pronto. Os velhotes. Sim. Mas seguindo então para o teu percurso, ou continuando no teu percurso, tu então foste a uma aula que falava exatamente sobre impacto social, aliás, empreendedorismo ligado ao impacto social, não é? E foste depois para São Tomé, e disseste que te apaixonaste por São Tomé, porquê? São Tomé é tipo o paraíso na Terra, ainda, porque o branco está a chegar lá a um nível demasiado rápido. Imagina, São Tomé é o sítio, algumas localidades de São Tomé são os sítios mais virgens que eu já vi, e também não viajei assim tanto para conseguir comparar isto por zonas remotas do mundo, mas é aquela virgindade ingênua em que as pessoas desconhecem muitas coisas, e isso é incrível. Tipo, tu tens putos a fingir que um pau é um telemóvel e brincam com aquilo o dia todo. Portanto, esta noção do que é a nossa missão e do que é a vida e de onde é que nós queremos estar é muito dúbia quando tu chegas aqui e tens tudo e depois vais para um sítio onde, do tipo, eu tomava banho. Ou seja, todos os dias eu tinha 5 canecas tipo esta para tomar banho. Obviamente que em São Tomé já existem muito boas condições de vida. Há um bairro até que se chama Bairro Português, que tem altas vivendas e que tem água potável, etc., onde está lá imensa malta tuga. Mas eu acho que se tu queres conhecer a sério uma comunidade a fundo para te apaixonares, tens que perceber o que é que esta malta veste, o que é que esta malta come, o que é que esta malta da conversa, etc. E São Tomé
é isto, tipo, nada é cognitivamente muito desenvolvido, mas tudo é bué feliz. Eu quando estava lá, o pessoal que estava comigo em casa, nós éramos 11, e o pessoal dizia sempre, eu não aguentava viver um ano seguido aqui porque acho que ia ficar burro. E porquê? Porquê que nós temos de estar a ser constantemente estimulados? Eu adoro estímulo e consumo conhecimento a toda a hora e gosto muito. Portanto, nada me faz mais completo e feliz do que estar um mês inteiro em São Tomé a falar sobre, tipo, o dia de ontem. Não interessa. E o estímulo pode ser completamente diferente. Pode ser uma coisa mais, não tão sofisticada em relação à tecnologia ou estar à frente pronto, na linha da frente de qualquer coisa. Mas pode ser sobre um estado de vida mais simples. Ou pode ser sobre fazeres brinquedos com o lixo que encontras na rua, exatamente. Ou sobre como é que se vai à pesca, ou como é que se faz a canoa, ou whatever. Eu sou bastante ligada a estas questões do ambiente, e se calhar por ter sido escuta desde os 5 anos, é um sítio onde eu me identifico a 100%, porque é o velho clichê de o amor e uma cabana montado à beira-mar, sabes? Tipo, tu lá vives assim, do género. Se há pessoas que podem vir a ver isto e acham que é impossível viver com este clichê, não é. Tipo, lá é isto, é a pé descalço, biquíni, 20 paus, montas uma casa, está feito, e sim, a comida estás bem, não é? A comida cai das frutas, porque lá ninguém morre à fome, mas aquilo é muito... Há fruta, peixe, sim. Lá ninguém morre à fome, mas há uma falta de educação e de consciencialização gigante para o que é a alimentação. Diria que esse é um dos grandes problemas a nível de saúde de São Tomé. Se ensinassem as pessoas a comer, os problemas de saúde deles iam diminuir, tipo, imenso. Acho que foste tu que me disseste que um grande problema lá era diabetes? Sim, okay. Diabetes, hipertensão. Eu rastreio a pessoas para a hipertensão que tinham a tensão de 25, tipo, qualquer um de nós com a tensão de 25 estava no caixão, pronto. Portanto, eles adaptaram-se a estes ritmos alucinantes, e o corpo deles também, mas imagina, eles lá comem uma refeição de manhã, que é o mata-bicho, que é o pequeno almoço, que pode ser tipo 3 postas de tubarão frito, 20 de bananas fritas, 2 copos de vinho de palma e não sei quantos aposeques, porque aquela comida tem que durar para o dia todo, e depois eles vão para a roça e vêm da roça e repetem isto. Vinho de palma, não sei o que frito, banana frita, feijão se existir, arroz, e siga. Esta malta põe quantidades industriais de tudo o que é frito e de tudo o que é salgado, etc., no seu próprio corpo, até porque uma das grandes formas de conservar o peixe lá é salgar em excesso, não é? Certo. E, quando eu passo lá uma temporada tipo de um mês, a mim não me chateia nada, até porque eu adoro fruta pão frita e banana frita e assim. Pois é, mas quando tu chegas, tu sentes que vens tipo muito mais pesada e que alguma coisa não está bem, não é? Portanto, imagina, os miúdos lá nascem com este ritmo, portanto, não haver fome não é justo, eu acho que há fome, mas há fome por uma má distribuição, como no mundo inteiro, e há fome por uma fraca consciência. Não há consciência do que é alimentar-nos em condições, porque as pessoas acham que é o mata-bicho e ao fim do dia, e está feito. E não é? E demoras muito tempo a inserir isto na mentalidade das pessoas, mas podia dar aqui um boost gigantesco ao que é a saúde de São Tomé. Uhum. Uma das coisas que é muito debatida, acho eu, é a sobreimportância que dão
ao papel do homem branco, homem-mulher, à pessoa branca nestes movimentos de intervenção em África. Tu reparaste alguma coisa desse género, que era tipo pessoal que ia só para esse tipo de iniciativa, que era só para a selfie, tal seja? Sim, eu acho que a maioria das pessoas é esse o comportamento que tem. Até porque, imagina, quando eu decidi ir para São Tomé, a minha cena foi, altamente, vou viajar durante 2 meses e ainda faço uma coisa fixe. Portanto, eu acho que em primeira instância toda a gente tem este pensamento e depois cabe a cada um, quando está lá, perceber qual é que é a consciência e qual é que foi o seu grau de erro e de contribuição para aquilo estar a acontecer. Portanto, diria que em ações humanitárias e em voluntariado pontual, que é o que isto é, existe imenso voluntariado pontual. Se tu fores a São Tomé em agosto, existem quase tantas pessoas brancas como pessoas negras, porque está lá os meninos todos que estão de férias da universidade e foram para São Tomé, tal como eu fui. Se tu fores a São Tomé em janeiro, fevereiro, março ou abril, estão lá as organizações que trabalham no terreno durante o ano inteiro, que muitas delas são organizações europeias, e isso é incrível porque lhes dá ensinamentos completamente diferentes da realidade deles, de África subsaariana, etc. Portanto, estas organizações têm que continuar a existir e a capacitar. Eu acho é que cada vez mais tem que existir uma consciência para qual é que é o nosso papel ali, e em São Tomé muito especificamente. São Tomé saiu da época colonial há pouquíssimo tempo. Tipo, há pessoas vivas que foram escravas dos brancos há pouquíssimo tempo, tipo 50 anos, 40 anos. Portanto, há muitos sítios onde tu vais, tu nem sequer és bem-vindo porque és branco. E nós temos que saber respeitar isso. Se alguém viesse aqui ao nosso cantinho plantado nos fazer mal, nós também não íamos continuar a querer receber essas pessoas na nossa casa depois de termos adquirido de alguma forma a independência. Portanto, eu acho que há pouco respeito e há pouca consciencialização sobre isto, e há poucas organizações a capacitar para esta consciencialização. Isto é uma coisa que ou tu, enquanto Inês, chegas ou estás lá e percebes, porque há pouca transparência, há pouca claridade nisto, não é? Portanto, se há sítio no mundo em que não existe meritocracia ou o que for, é ali. É impensável. Ali é muito difícil tu adquirir as coisas por mérito e por seres bons. E ali é muito fácil tu te destacares, porque todas as pessoas são assim. Portanto, basta tu seres evidentemente bom e teres voz, etc., que já te destacas das outras pessoas. E eu acho que nós, enquanto sociedade ou comunidade europeia, devíamos ter um papel muito grande nesta educação, e o que eu sinto é que estas organizações pontuais fazem o trabalho inverso em busca um bocadinho dos trocos que vão garantir que a associação continua de pé o ano inteiro. Agora, não há stress nenhum em tu errares e em tu teres esta postura. Agora, continuares a replicar esta postura anos a fio, que é o que acaba um bocadinho por acontecer sem grande sustentabilidade emocional, acho que não é fixe. E a esse nível, estas pessoas lá conhecem 3 tipos de brancos: os que vão, voltam e nunca mais vão, porque foram lá só implementar as suas cenas; conhecem aqueles que estão lá o ano inteiro e que efetivamente os ajudam, e esses eles reconhecem à séria; e depois conhecem os que vão e fazem uma grande estrutura empresarial e que os voltam a usar enquanto mão de obra extremamente barata, não é? Portanto, existem estes 3 tipos de o que é a concepção do europeu lá, ou do branco lá, e eu acho que na maioria dos sítios em África e até mesmo talvez do sudoeste asiático. Portanto, acho que se nós
temos voz e se temos forma de ir até lá, então temos que começar a pensar em como é que estas coisas podem acontecer de forma a que eles também possam vir cá e de forma a que eles também possam conhecer este mundo e trocar experiências para existir um crescimento em conjunto, não é? Sim. Uma coisa mais sustentável para ambos os lados. Sim. Foi lá então que tu conheceste o movimento Transformers. Como é que isso aconteceu? Olha, a Joana chegou a São Tomé para aí uma semana ou 10 dias antes de eu me vir embora e ela tinha uma t-shirt toda grafitada dos Transformers, porque nós não temos merchandising do tipo que cada um faz a sua t-shirt, etc. E aquilo chamou-me a atenção e eu perguntei-lhe o que é que era, etc. E ela começou-me a explicar o que eram os Transformers e a minha primeira cena foi descobri como é que vou usar o hóquei. Finalmente descobri porque que andei a aprender a jogar isto durante tanto tempo. Isto tinha que ter um propósito. E quando chego a Portugal, foi muito desta visão, que é, como é que eu posso ser mentora de hóquei? Onde, quando, com quem? E os Transformers estavam a atravessar uma crise financeira grande porque tínhamos ficado sem financiamento e ainda bem, de 4 em 4 anos roda, e o grande objetivo era profissionalizar a associação, ou tentar dar este passo e criar um modelo de negócio nosso que fosse sustentável e que não dependêssemos de fundos, de donativos, de candidaturas, etc. É importante dizer que isto é uma coisa extremamente difícil, não há muitos exemplos no mundo de grandes referências que tenham feito isto numa escala local e de comunidade, portanto nós sabíamos bem que íamos atravessar períodos duros, mesmo a nível de as pessoas nos reconhecerem competências para fazermos aquilo, não é? Agora vem uma cambada de putos dizer que, olhem, afinal funciona profissionalizar o que é o impacto. Então nós criamos o nosso modelo de escolas de superpoderes, que era inicialmente um modelo de franchising social, e a nossa grande ambição, vê bem a loucura disto, era aumentar para 50% a taxa de voluntariado em Portugal até 2020. A nossa missão chamava-se 50-20, que era, nós queríamos, através do modelo de franchising social das escolas de superpoderes, aumentar para 50% o número de pessoas que faziam voluntariado em Portugal, sendo que isto em 2016 o número era tipo 11 ou 14. Okay. Portanto, esta era assim a nossa loucura, não é? Percebemos logo, passado um ano, que tínhamos que retirar esta frase do site porque nos estávamos a comprometer com alguma coisa que não ia acontecer, mas criamos efetivamente um modelo de franchising social das escolas de superpoderes. Numa primeira fase falhamos redondamente, abrimos isto ao público, eu e tu podíamos ser uma equipa de implementação, pagávamos um fee de 350 euros, íamos a uma formação, recebíamos um kit e íamos para a nossa terrinha criar a nossa escola de superpoderes. O que é que aconteceu? Cada terrinha tinha a sua escola de superpoderes de acordo com os seus próprios valores e era um Texas de implementação, não era nada, aquilo era mau, até porque nós estávamos todos a estudar, a trabalhar ao mesmo tempo, ninguém estava a fazer a gestão a full time disto, portanto existiam muitas coisas que ficavam perdidas pelo meio. Posto isto, tivemos uma quebra financeira gigante, porque aquilo em vez de dar lucro deu prejuízo, voltamos a reunir e percebemos logo algumas coisas, que é, primeiro, o modelo de gestão tinha que ser centralizado, do tipo, o McDonald's tem uns hambúrgueres em Portugal e tem os mesmos hambúrgueres base em França, mas em França existe mais um McFish XPTO e outra coisa. Porquê? Porque criam produtos específicos para a comunidade. Portanto, se nós queríamos ter um modelo de franchising, tínhamos de ter esta liberdade de eu, Inês, vou para o Algarve, implemento a minha escola, se calhar lá tem que ter um nível de abertura e de comunicação completamente diferente com as pessoas de Lisboa, porque a malta de Lisboa, de alguma forma, trabalha a um ritmo muito superior. Portanto,
esta foi assim a conclusão grande. Nós temos que ser flexíveis e tentar de alguma forma personalizar os sítios de implementação, e temos que ter uma estrutura paga a assegurar esta nossa loucura, porque senão vai ser impossível garantirmos que isto segue. E foi isso. Isto foi em 2016, 2017. Eu estava a trabalhar na Decathlon Portugal, em Lisboa, e a fazer um mestrado também. Decidi a tirar tudo ao ar. Vimos para o Porto, eu e a Joana, e tínhamos as duas juntas 7 meses de sobrevivência financeira. Portanto, o dinheiro que nós tínhamos as duas dava para sobrevivermos durante 7 meses. Despedimos-nos as duas e tínhamos 7 meses para profissionalizar o que é que eram os Transformers. Fizemos um mega programa de aceleração da economia de impacto. Aquilo acabava tudo com um pitch para imensas empresas, municípios, etc. E quando nós acabamos o pitch, a área metropolitana do Porto, que é quem coordena as câmaras municipais todas daqui do Porto, que são 17, queria investir em nós para combatermos o abandono e absentismo escolar dos miúdos nos 17 municípios através da nossa metodologia de voluntariado, que é muito simples. Nós temos mentores voluntários que se candidatam com um talento e que dão aulas a grupos de crianças em risco de exclusão social, crianças e jovens em risco de exclusão social e abandono escolar, ou as duas, em sítios como prisões infantis juvenis, bairros sociais, instituições, escolas. Portanto, nós passamos a implementar isso dentro das escolas, foi um sucesso. No fim de 2017 e início de 2018 sai o nosso primeiro relatório de impacto e diz que, através da nossa metodologia, nós reduzimos em 44,3% os índices de insucesso escolar dos miúdos que trabalham connosco durante um ano. Portanto, isto foi incrível, exato, e eu acho que aqui é que a palavra impacto é bem utilizada, porque nós começamos a vender impacto. Deixamos de comunicar que somos um franchising social e agora nós somos um projeto de venda de impacto. Eu chego a um município e digo: olhem, os vossos índices de abandono escolar são gigantescos, com a nossa metodologia nós vamos reduzir isto para pelo menos 40%. Portanto, nós fazemos venda disto, de impacto, conseguimos o objetivo maior a nível de reputação, que era sermos sustentáveis financeiramente através deste modelo. É fixe. Atualmente temos 4 pessoas remuneradas a trabalhar a tempo inteiro nisto. São pouquíssimas, porque nós estamos em mais de 23 cidades de Portugal, mas esse objetivo está de alguma forma cumprido e está a ser cada vez melhor, e isso é uma coisa fixe. Portanto, depois de nós validarmos este modelo de escolas de superpoderes, começamos a sair nas notícias todas, alta boom, altas festas, à volta do que é que nós estávamos a fazer, e começam a cair propostas personalizadas de nós queremos que os Transformers desenhem um programa de educação ambiental, e nós nós não precisamos. Imagina, eu posso construir uma coisa muito fixe, mas não vou ser eu a implementar isto, porque nós não temos ninguém XPTO nessa área. Portanto, e à conta disso existiu uma reflexão grande enquanto equipa e decidimos nos dividir ou criar 3 grandes eixos dentro dos Transformers e que vão sair ao mundo entretanto. Temos as escolas de superpoderes, que atualmente já são validadas pela Fundação Carlos Gulbenkian e que são metodologia de referência para a educação e para a participação cívica em Portugal. O que é que isto significa? Diferentes organizações podem se candidatar para utilizarem a nossa metodologia e a Fundação paga-lhes por isso. É incrível. Portanto, este modelo de escalabilidade é incrível. Portanto, temos o modelo de escolas de superpoderes. Depois temos o AE Levat, que agora vai ser AE Lead com um rebranding novo, que é um programa de capacitação para os dirigentes associativos das associações de estudantes do ensino secundário. Porquê? Porque nós percebemos que só estávamos a atuar com os miúdos em risco e há muitos miúdos que querem ser líderes e precisam de ser capacitados para esta mudança. Portanto, temos este programa e depois temos a nossa T-Academy, que cabe tudo o que é formações e programas de capacitação, seja online ou offline. Esta fase do Covid deu-nos aqui imensos outputs que nós estamos a trabalhar sobre eles e vamos lançar uma escola de participação cívica e social online, tipo uma Netflix
da participação cívica e social online. Portanto, até 30 de agosto isto vai estar tudo cá fora, com uma imagem nova, um site novo, um branding novo, mais caras novas, e eu acho que é muito este sentido de crescimento e de oportunidade que nós temos que ter, do género, ok, agora eu estou há 50 e não sei quantos dias enfiada em casa, o que é que eu vou fazer com isto? Primeiro, nós temos que definir qual é que é a estratégia de estarmos em casa, e ontem eu ouvi a conversa muito interessante sobre isto, em que a Cristina, que é a responsável de comunicação da Mace, que é tipo o maior laboratório de investimento social em Portugal, dizia que nós primeiro temos que perceber, quando acontece uma crise, como é que nós continuamos a servir as pessoas que nós estamos a servir. E eu pensei logo, boa Inês, falhaste, porque o teu pensamento foi exatamente o contrário. Foi assim que isto aconteceu, o que eu pensei foi, como é que nós vamos continuar a vender? Porque vão-nos enfiar em casa, as prioridades dos municípios vão todas mudar, como é que nós vamos sobreviver a esta crise? Portanto, criamos um programa online incrível, que nos permitiu em 2 semanas chegar a 11 mil e qualquer coisa pessoas, foi mesmo muito fixe, mas só depois de lançarmos isso é que fomos rebuscar os nossos aprendizes todos. Portanto, isto é uma falha de aprendizagem. Apesar de nós estarmos em contacto com eles, etc., as aulas deles só começaram 1 semana depois de nós estarmos todos em casa, e isso devia ter sido a nossa prioridade, que é, ok, hoje estamos em casa, amanhã as aulas estão todas no ar, e fazer uma reflexão sobre isto é fixe, ok? Olhem, o nosso primeiro pensamento não foi o mais estratégico do mundo, mas eu acho que é mesmo interessante aprender com essas coisas. Sim, sim. E é isto, já estou a falar há bué tempo. Não. Não, isso é ótimo. Eu acho que de facto é uma iniciativa bastante interessante, como é que uma pessoa, eu sei que isto agora é um bocadinho diferente, não é? Mas como é que uma pessoa vos pode encontrar, como é que vos pode ajudar, como é que pode ficar envolvida? Então, podem-nos encontrar nas redes sociais todas através do Movimento Transformers. Não estamos no TikTok ainda, mas há de chegar o momento. Está toda a gente a passar para lá. Está toda a gente a ir para lá. Assusta-me um bocadinho. Eu ainda nem sequer instalei essa app, mas acho que eu vou ter que estudar essa app, porque os nossos miúdos estão todos nessa app. Portanto, é um bom entretém, eu digo isso. Não é muito mau. Ok. Eu ainda não explorei. Vou vendo o que sai para o Instagram, mas ainda não explorei à séria. Então, podem-nos encontrar Facebook, Instagram, Movimento Transformers, podem ir ao nosso site e perceber mais sobre nós, sendo que o nosso site atual não está nada claro, e nós estamos a mudar isso, porque aquele site só fala sobre escolas de superpoderes, portanto vai sair um site novo, e depois nós abrimos recrutamento uma vez por ano, em princípio sempre na primeira semana de setembro. Este ano não sabemos, porque as datas de entrada na universidade mudaram, etc. Portanto, estamos a tentar perceber em que semana é que abrimos o recrutamento, mas nós só abrimos recrutamento para mentores uma vez por semana por ano. Depois a malta passa todo por um processo de recrutamento, por uma formação obrigatória, e começa a dar aulas do seu talento ou do seu super poder. Portanto, isto aqui é para o mortal comum. Se tu tiveres forma de tomar decisão dentro do teu município, dentro da tua empresa, etc., é entrar em contacto connosco para levarmos qualquer uma destas 3 metodologias para dentro dessas casas que as pessoas têm poder de decisão. Acho que é isto. Ok. Inês, só uma última pergunta. Tu disseste que que o que te levou a isto era uma noção de dever, certo? E achas que foi sempre isso, desde o início, mesmo enquanto jogadora de hóquei? Não, acho que não. Acho que
eu acho que quando tu começas alguma coisa é porque essa coisa é gira e é sexy para ti, não é? Portanto, quase tudo o que eu comecei foi por influência de alguém, ou seja, eu fui para os scooters aos 5 anos porque o meu pai tinha sido escoteiro a vida toda e porque os meus amigos também estavam nos scooters e isso transformou imenso a minha vida, tipo, uma miúda com 5 anos de mochila às costas que cabe dentro da mochila e começa a ir acampar sozinha, sem os pais, etc., isso vai de alguma forma mexer com o teu comportamento do futuro. E depois o hóquei vem porque eu já sabia andar de patins e porque tinha amigos que jogavam hóquei, então eu fui experimentar e fiquei apaixonada, e esta noção de eu tenho que ser um exemplo também dentro do campo vem muito depois, por acontecimentos que eu achava que não eram nada fixe, portanto comecei-me de alguma forma a posicionar enquanto alguém que era moralmente correto dentro do desporto. E o Transformers também nasce assim, não é? A primeira vez que a Joana me fala dos Transformers, eu penso, fogo, estes putos são umas rockstars, isto é altamente, eu quero muito fazer parte disto. Eu acho que o meu sentido de missão que sempre existiu foi o querer fazer coisas, o não ficar à espera, o querer me envolver no máximo de coisas e de experiências possíveis, porque depois a tua missão vai e vem, não é? Eu acho que a partir do momento que eu for mãe, a minha missão há de ser tentar ao máximo ser o maior exemplo para aquelas pessoas que eu tive a conceber. Portanto, eu acho que isto é um carrossel de eu sei muito bem o que é que eu não quero fazer nunca, mas eu não sei 100% bem o que é que tudo o que eu gostava de fazer, não é? Porque vão sempre acontecendo coisas. Agora, eu sei que quero ser um exemplo moralmente correto em todos os ambientes onde eu vou estando. E isso tranquiliza-me. Tentar ao máximo ser essa pessoa, porque se isso acontecer, está tudo ok. E se acontecer sem esforço, significa que a missão, seja de quem for, está cumprida. Isso é fixe. Sim, acho que é ótimo para terminarmos. Muito obrigada, Inês. Boa. Muito Nada, muito fixe. Obrigada eu. Obrigada a nós, na verdade. Muito obrigada, a sério. De nada. Não te vais embora, só vou estar Eu não aqui. vou. Okay. E pronto, guys, obrigada por estarem aqui connosco. Eu depois, este episódio vai estar disponível durante 30 dias aqui na Twitch e depois iremos libertá-lo enquanto episódio de podcast normal. Ainda não sabemos mais ou menos quando, mas em breve, e estará disponível depois no YouTube, nos Spotify, todos esses agregadores onde vocês preferem apanhar os vossos podcasts. Muito obrigada por estarem aqui connosco e até já! Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é THEPULL. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Edição, captação de som e vídeo por José Garcia, fotografia por José Garcia, ilustrações da Joana Rolo, o jingle, a autoria do Miguel Nicolau e eu sou a Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até já!